ontem, não sei se vocês viram, o Matheus Pereira, foi divulgado, ele deu uma entrevista pro perfil The Players Tribune. Players Tribune. Isso. E é legal esse perfil, não o conhecia. Muito legal. Muito legal. E ele revelou para esse perfil os momentos difíceis que ele teve na vida, inclusive quando teve sucesso na Inglaterra, no Oriente Médio. Ele fala sobre o uso de drogas, bebida alcoólica, saúde mental abalada. Gente, é muito importante prestar atenção. Se você tiver um tempo para ler todo o depoimento, toda a história, procure. Para tudo a gente consegue ter a cura, a salvação. Basta primeiro partir da gente, obviamente, e com uma ajuda divina. Se você não crê, tenho péssimas notícias para você. Mas nós fizemos um pequeno resumo do sério tema e nós queríamos trazer na voz de Matheus Pereira. Olha só. É igual eu falo, o lado rebelde ali sempre... Talvez a palavra agora não vou dizer rebelde, mas a minha fraqueza começou a aflorar um pouco mais. E aí eu comecei a cair em algumas coisas que eu já tinha caído antes. Óbvio que não foi nada de droga, nada disso. Mas aí eu voltei a beber de novo. Voltei a, se embriagar. E aí as coisas foram só piorando. Tava só piorando. Ou seja, já não tinha vontade mais de jogar. Eu já não tinha mais vontade de fazer nada, só queria ficar em casa. Então eu tava vivendo assim por viver. E aí a minha esposa já tinha me impulsionado a fazer terapia. Aí eu comecei a fazer 4 sessões por semana de terapia. A psicóloga ainda tentava fazer alguma coisa, mas era muito difícil. E às vezes, isso acontece muito hoje em dia. Tu não sabe o que a pessoa tá passando, tu vê a pessoa sorrindo, tu acha que tá tudo bem. Voltei para Lisboa e aí falei, a vida aqui é muito boa, cara. Não precisa de futebol para nada, não quero mais dor de cabeça. E aí eu lembro que o Brasil jogou contra Senegal, no estádio do Alvalade. Eu falei, não tô fazendo nada, vou lá assistir o jogo, né? E aí fui lá assistir o jogo. E aí, vendo o jogo da seleção, meu coração começou a queimar, assim, sabe? Falando, cara, isso é minha paixão, poderia estar ali. Poderia estar jogando numa seleção, poderia, sabe? E algo começou, queimar, assim, dentro de mim. Então eu falei, tem que ser algo que vai mexer com o meu coração, assim, sabe? Algo especial. E aí apareceu o Cruzeiro. E aí, eu sempre fui muito cruzeirense, sabe? Desde pequenininho acompanhava, assim, as histórias, sabe? Via muitos jogos, Alex, sabe? A conquista da Tríplice Coroa, sabe? Então... E aí Deus, ministrou algo muito grande no meu coração, sabe? Deus, falou pra mim que tinha algo muito especial, assim, pra acontecer, sabe? Aqui na cidade. Só de estar ali. Quanta gente não queria estar no Cruzeiro? Quantas crianças hoje, sabe, quanto... Tu pega aí, hoje no Brasil, quantos jogadores não queriam estar jogando no Cruzeiro? Então, pra mim é uma gratidão enorme. É especial, por ser um clube do coração. Então, eu tô tendo uma alegria, cara, e cada dia pra mim eu tô vivendo como se fosse o último, sabe? Eu vivo intensamente os dias e tô me divertindo. Isso é uma pequena amostra de quão grandiosa foi a fala do Matheus Pereira. Então, são 30 minutos de entrevista, tem em formato de texto também, no theplayerstribune.com. Ele fala lá quando os pais vão para Governador Valadares, mudam de Belo Horizonte. Também os pais vão para a Europa para tentar uma vida. Ele fica com a avó, que é surda e muda, e ele fica para ser educado junto com os filhos. Os pais vão embora e a história é muito bonita, porque é uma história de vitória, mas é uma história que eu tenho certeza que você que está ouvindo ou vendo conhece alguém que ou já passou, ou está passando, ou tenta sair e não consegue, acha que está numa bicicleta ergométrica ou numa esteira e faz muita força, não consegue. E aí, jogador, é o lado humano do super-herói.
É o lado humano do jogador de futebol que, por muitas vezes, é ignorado por nós da imprensa, pelo torcedor. Tem que ser lembrado, de vez em quando tem que ser lembrado pra gente lembrar que não são máquinas, né? A gente analisa, né, o jogador, analisa a performance, mas ali tem um ser humano, né? Também tem seus problemas e muitas vezes a gente julga, né? Não sabe o que a pessoa viveu. E falando da entrevista aí do Matheus, a primeira coisa legal, assim, eu acho que ele passa a verdade. A gente vê alguns teatros, não só de jogador, entrevistas em geral, e para mim ele passou a verdade ali. Ele não estava contando uma história aleatória, ele contou a história dele ali, eu acho que tinha sentimento, que ele já teve dificuldade. O cara mesmo com grana, mesmo vivendo aí, viveu né, na entrevista toda fala, né, dos momentos dele, até momentos, coisas mais graves, todos os países, né, que passou, situações mais difíceis, e o dinheiro não basta pro cara, né? E aí ele teve algumas revelações na vida dele, Deus trouxe ele pro Cruzeiro e ele parece mesmo estar feliz aqui. Então acho que é legal a gente, de vez em quando, a gente pegar umas entrevistas dessas pra gente saber que existe uma pessoa ali, existe um coração, existe uma pessoa com problemas, uma pessoa que não é perfeita, que não tem um dia bom, como nós aqui, tem dia que a gente não está bem humorado, tem dia que a gente não está preparado para fazer um comentário, acaba falando uma besteira, e eles também podem errar, e vão errar um chute, vão errar um gol. Então, muito legal a entrevista dele, muito legal, gostei muito. Muito legal mesmo, tem a ver com esporte, porque tem a ver com vida, porque tem a ver com saúde, porque foi dita pelo, se não o principal jogador hoje do Cruzeiro. Se não, não. Né? É o principal jogador do Cruzeiro. Eu vou repetir um negócio aqui, é um acidente o Matheus Pereira hoje ser atleta do Cruzeiro. Porque o nível dele de bola, CJ, era pra ele estar na Europa. E aí a gente entende por que em alguns momentos ele não conseguiu dar um up ainda maior na carreira dele, né? Mas é um completo acidente ele estar no Cruzeiro, gente. Então, cruzeirense, desfrute esse cara que está no clube hoje. E aí, você vê que a história dele, ele fala que ele é cruzeirense. E ele é feliz aqui. Exatamente. O momento dele, ele não... Isso me pesou, parece capitão. que ele não quer estar na Europa. O fato de vir pro clube do coração, claro, pesa. sem dúvida. E aí, em dado momento da história dele, né, que ele estava na Arábia Saudita, né, com alguns problemas e tal, teve uma proposta do Corinthians, né, que ele falou assim, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho e tal. E aí ele volta. E outra passagem é que ele usava muito maconha, bebida alcoólica, por diversas vezes eu ia treinar, ou utilizava perto de jogos. Na entrevista ele fala que tinha um jogo muito importante contra o Benfica. Isso. Ele jogava no Sport? Pois é, aí eu não lembro se ele Sport. No Sporting, né? Aí ele fala que ele falou com os amigos dele, não, eu quero entrar limpo nesse jogo, que eu quero arrebentar. E ele arrebentou com o jogo e o doping pegou ele. E por sorte, e aí ele fala que é por Deus, obviamente, fala assim, olha, cara, eu fui tocado por Deus mais uma vez, mostrando que não era para eu fazer isso. Eu eu fazia o uso de droga, de maconha, de bebida alcoólica. Nesse jogo eu falei, eles riram, os meus amigos, os colegas riram e falaram, tudo bem. E ele entrou, foi pego no doping, estava limpo e arrebentou com o jogo. E sabe o que me chama a atenção nessa história toda? São porque escolhas, né? a gente fica pensando em alguns momentos assim, a importância da seleção brasileira num contexto macro para jogador de futebol, cara. Porque o que, entre aspas, resgata um pouco do Matheus Pereira... É a seleção. É mais louco do que ele assistir a seleção brasileira, né? Não é nem ele estar em campo, então, não, é ele assistir, ele comprar um ingresso, ir lá no estádio José Alvalade, que é o estádio em que ele jogava, né, no Sporting, e assistir um jogo da seleção brasileira contra o Senegal. E declaração muito legal. Forte, né, Gris? Corajosa. Né, corajosa. É muito importante esse movimento que tem sido feito por parte dos jogadores, sabe, CJ? O trabalho do The Players Tribune é muito importante por isso, mas não é o único também. Os jogadores têm tido a coragem, de certa forma, de se expor, porque não é simples, né? Você falar que teve problema com droga, com bebida, com depressão e tudo mais, publicamente, você como pessoa pública, não é fácil. E é muito importante esse trabalho para que as pessoas possam enxergar, muitas vezes, quando um jogador não vive uma grande fase e é atacado brutalmente pela torcida de alguma maneira, entender que existem outras coisas por trás que podem estar impactando também, né? Nem sempre é só o desempenho dentro de campo que vai definir ali se o jogador é bom ou ruim. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, tem aqui o nosso apoio, procure ajuda de profissionais. Tudo passa, gente. Que pena que as coisas boas passam.
E que bom que as coisas ruins também passam. Procure ajuda, beleza? E acredite em Deus. E leia. E leia o texto que o Matheus escreveu, porque é inspirador. É um texto muito legal, muito forte. Legal, né, Tonton? O jogador abriu um pouco. Quero ver sua opinião também. Corajoso, cara. Muito corajoso. Isso aí, muita gente pode não entender, leva para um caminho meio tortuoso, mas é importante ele se abrir dessa forma, porque tem muita gente que está passando por isso e não sabe qual caminho seguir. Tem gente, às vezes, segurar para tentar sair disso, é. sabe? Nem sabe o que é, realmente. E não tem noção do mal que isso está trazendo para a vida da pessoa, velho. Pois é. Muito corajoso, Matheus, muito corajoso. Parabéns, Matheus Pereira.